Não é surpresa para ninguém que o gênero de terror é um campo muito vasto e possui muitas abordagens e temas diferentes para se fazer uma boa história. E dentro dessa vasta gama de possibilidades, existem as maldições que os personagens enfrentam quando se trata de uma abordagem de terror mais sobrenatural. E nesse vídeo aqui eu separei 5 das piores maldições presentes em filmes de terror que eu já vi até hoje. Lembrando que existem, claro, muitas outras maldições presentes em várias obras e que possivelmente eu vou trazer uma parte 2 desse vídeo aqui. Então, por favor, se inscreva, deixe seu like e bora pro vídeo. Holly. Ser um adolescente ou jovem com os hormônios à flor da pele em um filme de terror já não é uma coisa muito boa. Principalmente se for um filme slash, pois todo mundo sabe que quem frita bife nesses filmes aqui não dura muito tempo. Mas além de ter um assassino mascarado atrás de você, fazer atos libidinosos também pode ter o risco de te fazer contrair alguma DST, que aqui no caso não se trata de uma doença sexualmente transmissível, mas sim de um demônio sexualmente transmissível. Pois em Corrente do Mal, o ato da fritação de bife pode simplesmente te fazer contrair um encosto que não irá parar até fazer você virar camisa de saudade, podendo demorar dias, semanas, meses ou anos, te deixando paranoico por estar sempre sendo perseguido por essa entidade, pois ela nunca irá parar de te perseguir. Por mais que ela apenas caminhe, esse encosto aqui ainda consegue assumir a aparência de qualquer pessoa, seja ela um ente querido ou até mesmo alguém totalmente desconhecido. E por mais que tenha uma forma de se livrar, entre muitas aspas, porque na verdade é mais uma forma de atrasar o seu destino, pois ao passar a maldição para frente, quando a coisa conseguir alcançar a sua próxima vítima, ela vai voltar a te perseguir. Então não há de fato uma forma de sair dessa corrente e infelizmente cedo ou tarde, em um momento de distração, ela vai te alcançar. E vamos dizer que o seu fim não vai ser nem um pouco agradável. Aposta que todo mundo faria o que fosse preciso para conseguir aquela promoção que sempre desejou no seu emprego. Mas e se conseguir essa vaga, você fosse obrigado a tomar a casa de uma senhora que, por mais que parecesse um pouco estranha, ainda assim não teria para onde ir após o banco levar a sua casa? E se mesmo após ela implorar de joelhos na frente de todo mundo, você fosse pulso firme e não voltasse atrás da sua decisão? Se a sua resposta continuasse sendo a mesma, parabéns, pois você, assim como Christine, a protagonista de Arraste-me para o Inferno, bom, você teria desencadeado a fúria de uma senhora cigana que, ao te atacar depois do seu horário de trabalho, pegaria um pertence particular e te jogaria uma maldição na qual, depois de 3 dias, um demônio chamado Lâmia viria te buscar e te arrastaria literalmente para o inferno, sem dó e nem piedade. A parte boa, se é que eu posso falar assim, é que tem 2 formas de se livrar dessa maldição. Mas uma delas com certeza faria você ir visitar o Lâmia lá no andar de baixo. Mas bom, uma das formas de se livrar desse cramunhão é sacrificar um animal como oferenda. O que a Christine faz no filme quando sacrifica o seu pequeno gatinho. E eu quero deixar claro aqui que quando ela fez isso, eu passei a torcer 100% para esse camunhão levar a alma dela logo. Mas enfim, o sacrifício do bichinho não agradou a entidade, então a alternativa que sobrou foi ela dar o objeto amaldiçoado de presente para alguém, o que obviamente faria ela ir para o inferno depois de morrer por condenar uma alma de uma outra pessoa, né? Mas isso aí é detalhe. Por não conseguir achar alguém que mereça, ela então decide dar o objeto para a própria velha que lançou a maldição nela. Detalhe que a senhora teria ido de arrasta para cima, mas por seus parentes terem deixado seu espírito aberto a receber presentes, isso não faria diferença. O único detalhe é que a tonta da protagonista acabou entregando o objeto errado por ter confundido o envelope em que estava o objeto. Então, por achar que estava tudo bem, no 4º dia ela recebe a visitinha do Lâmia e é levada literalmente para o andar de baixo. Imagine que você é uma psicóloga que estava saindo de mais um dia de trabalho, mas um pouco antes de deixar o seu consultório, você decide atender uma última paciente que estaria perturbada por ter presenciado uma pessoa se autofinalizando de forma brutal em sua frente, enquanto esboçava um sorriso macabro. Isso é o que acontece com a protagonista do filme Sorria.
A psicóloga Rose decide atender uma jovem que estava extremamente transtornada após presenciar uma autofinalização de forma brutal. O que ela não esperava é que, alguns minutos depois, essa tal paciente misteriosa começaria a fazer a mesma coisa em sua frente, o que a passaria uma entidade que se propaga com o trauma gerado após tal ato. O problema é que esse tal demônio vai atormentar e causar o máximo de terror possível nela durante uma semana, causando alucinações e revivendo os piores traumas da vida da protagonista, enquanto se alimenta de todo o caos. A parte boa é que tem uma forma de se livrar desse encosto, mas assim como as outras do começo da lista, a opção não deixa a situação favorável para o seu lado. Acontece que para tirar essa entidade da sua cola, você terá que cancelar o CPF de alguém da forma mais violenta possível na frente de outra pessoa. Ou seja, você terá que condenar a alma de alguém, assim como as outras maldições da lista. Só no caso dessa, você provavelmente vai preso, né? E vai passar alguns bons anos atrás das grades. O que por coincidência acontece com um personagem no filme que conseguiu se livrar da maldição, mas acabou sendo condenado por desviver uma pessoa. Então, se você não fosse capaz de se tornar um assassino para se salvar, muito provavelmente acabaria igual a protagonista, que após tentar ir para algum lugar isolado na tentativa de não passar a entidade adiante, acaba sendo possuída e seu ex-namorado, que estava ajudando, a segue e presencia ela se autofinalizando, assim passando a maldição adiante e continuando o ciclo de caos. Deixando de lado um pouco as entidades demoníacas, agora vamos enfrentar um espírito vingativo, mais especificamente um Onryo. Na literatura e crenças tradicionais japonesas, Onryo, que na tradução fica literalmente espírito vingativo, às vezes traduzido como espírito irado, refere-se a um fantasma, uma yurei, capaz de causar danos no mundo dos vivos, ferindo ou matando inimigos, ou até mesmo causando desastres naturais para se vingar em uma tentativa de reparar os erros que recebeu enquanto estava vivo. Nessa abordagem em específico, vamos acompanhar a maldição de Oshamado, ou como é chamado no original japonês, Ringo. Aqui, os protagonistas irão ter que lidar com o espírito enfurecido de Sadako Yamamura, ou Samara Morgan, na adaptação estadunidense. Tudo começa depois de as pessoas terem assistido uma fita contendo imagens e trechos de vídeos bizarros, e logo após receberem uma ligação dizendo que eles iriam de F em 7 dias. A questão aqui é que até agora vimos brechas e meio de enganar, se livrar ou passar o encosto para outra vítima. Mas se tratando de um espírito vingativo oriental, o buraco é bem mais embaixo, pois tudo que sabemos e em todas as obras em que foi retratada, não tem uma forma de vencer essa maldição. Tanto que no último filme, Chamados, a protagonista até queima os ossos do espírito para trazer paz a ela, mas não adianta de nada, pois vemos no final que ela acaba sendo possuída pelo fantasma. Na minha opinião, o primeiro lugar não poderia ser de outro filme, pois aqui também se trata de um Onryo, mas ao contrário da maldição de Sadako, que precisa de todo um processo de assistir a fita para ser passada adiante, em The Grudge ou O Grito, você precisa unicamente ter pisado no local em que a maldição teve início, ou simplesmente ter tido contato com alguém que esteve lá. A maldição de O Grito funciona da seguinte maneira. Ela diz que quando alguém morre cheio de ódio, raiva, rancor, ou quando a sua morte é muito violenta, os sentimentos ruins ficam no lugar do acontecimento e tomam a forma das vítimas que sofreram tal ação, que buscam descontar toda a sua fúria em qualquer um que pisar no local dos incidentes. Originalmente temos os espíritos de Kayako e Toshio Saeki, que, para contextualizar, Kayako tinha uma paixão um pouco doentia em um homem, mesmo estando casada, e ao descobrir tudo, em um ataque de fúria, o seu marido desvive ela, e o filho deles, Toshio, e infelizmente acaba sobrando até para o gatinho do menino. E depois de se autodesviver, por terem tido mortes muito violentas, os espíritos vingativos deles tomam forma e começam a assombrar a casa. Toshio servindo como uma forma de mau presságio, e Kayako emite uma espécie de grunhido cabuloso por ter tido seu pescoço quebrado. Assim como a maldição de Oshamado, aqui também não tem salvação. Se você pisar no local da maldição ou ter contato com alguém que esteve lá, mais cedo ou mais tarde, infelizmente Kayako e Toshio Saeki
vão te perseguir com toda a sua fúria. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Coloque aí nos comentários quais outras maldições de filmes eu posso trazer em uma segunda lista. Sem dúvidas, dessa lista, a mais cabulosa, na minha opinião, é com certeza a maldição do rancor em O Grito. Por não ter um determinado tempo, eles podem vir atrás de você depois de horas, dias, meses ou assim que você entrar no local. Mas enfim, deixe seu like aí, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.